Você acha que investir pouco é inútil? Compensa começar a investir mesmo que seja pouco dinheiro? Ou não compensa? O que você pensa? Nesse vídeo eu vou ser extremamente sincero e eu vou te mostrar se é vantajoso você investir pouco ou não. A maioria de nós começa pequeno, mas será que realmente dá para alcançar liberdade financeira investindo um pouquinho de dinheiro? Antes da gente continuar, eu quero comentar alguns episódios que envolvem o Thiago Nigro, muito provavelmente primo rico aí que todos vocês conhecem. Ele e a esposa compraram uma casa que era do Neymar recentemente por 40 milhões de reais. E os comentários das pessoas que seguem dizem o seguinte: ele ensina a alugar e investir o dinheiro, mas ao mesmo tempo ele compra uma casa. Depois, em outros cenários, você pode até procurar em alguma publicação dele as pessoas falando a respeito de que ele ensina a ganhar dinheiro investindo, mas ao mesmo tempo ele não ficou rico fazendo isso. E eu quero te mostrar como esse comentário é limitado e não reflete a realidade de alguns conceitos aqui. Eu quero relacionar com a minha vida. Hoje eu sou assessor de investimentos e vamos supor que eu gosto de carros. E aí eu começo a comprar carros para vender porque é um hobby meu aqui. Depois de 2 anos comprando carros, eu chego para vocês e falo assim, ó, eu sou assessor, mas eu quero ensinar vocês a comprar carros. Aí vai chegar alguém e vai dizer assim: mas o Matheus quer me ensinar a comprar carro? Mas na verdade ele ficou rico sendo assessor de investimentos, não comprando carro. Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Nenhuma. Não é porque eu estou ensinando algo que eu sei para você que eu preciso necessariamente ter ficado rico com aquilo. Uma coisa é renda passiva, outra coisa é renda ativa. As pessoas procuram começar a investir para construir a sua liberdade financeira em paralelo à sua renda ativa. O que enriqueceu o Thiago Nigro não foram necessariamente os investimentos, mas não tira o mérito que ele tem de saber investir. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Não é porque ele não ficou rico com a bolsa de valores que ele não sabe investir. Ou não é porque eu ganhei mais dinheiro sendo assessor do que vendendo carros que eu não posso te ensinar a vender um carro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que eu contei essa história aqui? Porque os investimentos, eles servem para você criar uma renda passiva, ou seja, algo que vai agregar à sua vida financeira. Eles não são um instrumento de enriquecimento no curto prazo. Você não vai ficar rico em 1 ano na bolsa de valores, a não ser que você tenha um aporte que você consiga fazer extremamente volumoso. Os investimentos, eles mudam a sua vida, mas no longo prazo. Não existe como você fazer isso de uma hora para outra. E antes de continuar nesse vídeo, já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que está iniciando nos investimentos e não sabe se o pouco dinheiro que elas possuem vai ajudar na sua liberdade financeira ou não. Então esse vídeo está aqui para explicar para você como que vai acontecer na prática. Primeiramente, os investimentos, eles não são só para ricos. Isso é um mito que existe na cabeça das pessoas. O que existe na realidade é o seguinte: os investimentos, eles fazem mais diferença na minha vida e na sua, de acordo com o tamanho do montante que está investido. Se você tiver 100 mil reais, você vai ter um rendimento hoje de mais ou menos R$1.000 por mês. Se você tiver R$1 milhão, você teria R$10 mil de rendimento mês a mês. R$10 mil faz muito mais diferença na vida de uma pessoa do que 1.000. Mas não quer dizer que não existe um rendimento, ou não tem função, ou não tem utilidade. E eu quero te dar um spoiler já no final do vídeo, mas eu peço para você ficar até o final dele, porque senão você não vai entender todos os princípios que estão sendo revelados aqui. Mas o spoiler é: dá certo, faz sentido você investir mesmo com pouco dinheiro. E aí eu vou lá para te explicar que primeiramente você precisa ter uma constância nos seus investimentos. E eu quero trazer na prática como a constância é mais importante do que o tempo que você vai investir ou o preço que você vai pagar pelo ativo que você está comprando. Existe um estudo típico do mercado financeiro que tem 3 cenários. O primeiro deles é o cenário otimista, onde um investidor todos os meses conseguiu comprar um ativo no seu melhor preço. Ou seja, vamos supor que a mínima do ativo é R$10. Todos os meses ele conseguiu comprar a R$10 esse ativo. Esse é o primeiro cenário mais otimista, porque ninguém acerta qual que é o momento correto de comprar um ativo. No segundo cenário, a pessoa compra no pior preço possível do mês. Tá? Ela compra no 11,30, ela compra no 11,30 todos os meses. E aí também isso muito provavelmente não aconteceria, a não ser que a pessoa fosse extremamente azarada, mas a probabilidade é minúscula. E o terceiro cenário é essa pessoa, ela manda o dinheiro para a corretora, para o banco dela, todo dia 10 e ela investe lá
R$100, R$200, R$1.000 naquele ativo todos os meses, independente de preço, ela nem se importa, ela vai lá e só investe o dinheiro dela. O resultado desse estudo é mais ou menos o seguinte: o primeiro cenário, o otimista, ele é ilusório porque não tem como a gente acertar os melhores momentos para comprar um ativo. O primeiro cenário, o otimista, ele teve o melhor resultado ao longo do tempo, só que ele não existe, porque não tem como você comprar todos os meses no melhor preço possível um ativo. O segundo cenário é o pessimista, e ele basicamente teria um bom resultado, mesmo sendo muito difícil, porque todas as vezes você iria pegar no pior preço possível, mas ao longo do tempo e com juros compostos, teria um bom resultado ainda. Tá? E o terceiro cenário é o investidor constante que todo dia 10 compra bonitinho. E aí o que acontece com ele? Ele teve um resultado muito parecido com o cenário otimista. E por quê? Porque ele simplesmente foi constante, sem querer acertar a asa do pernilongo. Então o que é muito importante você entender é que não interessa muito o preço que você compra, mas sim você ser constante. Entendido isso, a gente pode progredir aqui. Existem benefícios de você investir pouco. Talvez se você começasse a investir uma quantia muito grande, você teria erros que prejudicariam muito mais a sua vida financeira. Como é pequeno, você está aprendendo. Esses erros são muito mais fáceis de você consertar ao longo do tempo, você está aprendendo constantemente. Você cria a disciplina e um hábito financeiro de mandar o seu dinheiro todos os meses, então é extremamente interessante também. Aí você tem um efeito cumulativo, porque mesmo que seja pequeno, lá na frente você vai perceber que esse dinheiro ele vira uma bola de neve e automaticamente você tem muito recurso acumulado, porque os juros compostos eles são extremamente poderosos. Poxa, Matheus, quais seriam os ativos que você deveria investir para começar? Primeiramente, você pode investir através de ETFs, que basicamente são fundos que têm uma taxinha de administração muito pequena e eles replicam uma cesta de investimentos, e aí você já está diversificado por natureza, porque você não pega um ativo só. Os ETFs com certeza eles são uma boa opção, obviamente depois de você ter criado a sua reserva de emergência e ter, antes da reserva de emergência, esse vídeo aqui a gente ainda vai fazer você ter contratado um seguro em vida para proteger o seu patrimônio e as suas finanças. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Depois do seguro em vida, reserva de emergência, fundo de liquidez, CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, você coloca lá e começa os seus investimentos. Constituída a reserva de emergência, você pode utilizar, por exemplo, ações, fundos imobiliários, renda fixa, fundos de investimento. Aí tem uma série de produtos que você pode começar, mas principalmente você começa pela renda fixa, migrando para variável se você tiver perfil. E o segredo principal que fica aqui não é com quanto você começa, mas a regularidade dos seus investimentos. Algumas dicas também para você que está começando pequeno é, primeiro, coloque às vezes contribuições automáticas para você construir esse patrimônio. Às vezes a previdência, por exemplo, é possível você gerar um boleto ou uma transferência automática para um fundo de investimento. Existem bons fundos de previdência que estão disponíveis no mercado e talvez você prefira pagar um boleto para si mesmo do que ter que mandar o dinheiro para a corretora. Então conheça a sua realidade e faça isso, melhor do que nada. Tá? Então esse é um primeiro ponto. O segundo é você ver os custos dos seus investimentos, as taxas que são cobradas, isso também vai influenciar nos seus resultados. E aí fica uma pergunta: você planta um feijãozinho que você aprendia na escola e ele nasce instantaneamente? Não. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 9,6 o seguinte: quem semeia pouco também colhe pouco, e quem semeia com fartura também colhe com fartura. Então no meio desse processo você precisa semear o máximo possível. Então hoje, Matheus, eu consigo guardar R$100 por mês. Amém, é o que você consegue, guarda. Mas a ideia é você ir aumentando esses recursos. E aí você precisa ter uma renda ativa que cresça com o tempo. Você ganhe mais ao longo dos anos para que o seu aporte também na sua renda passiva, nos seus investimentos, continue crescendo. Tem um outro vídeo aqui nesse canal que chama O que eu faço com o meu dinheiro? Que eu falo de dois personagens, onde um ele quer ter uma empresa, quer empreender, e o outro ele simplesmente vai trabalhar CLT para o resto da vida. E como ele deve lidar com seus investimentos no cenário 1 ou no cenário 2. E aí, se você quiser empreender, os seus investimentos eles são completamente diferentes de quem quer ser CLT para o resto da vida. Então assista esse vídeo depois que terminar esse, porque ele com certeza vai te esclarecer o que você deve fazer ao longo do tempo. E agora eu fiz um exemplo matemático para você, em 3 cenários diferentes, 3 valores que serão contribuídos mês a mês e quais seriam os resultados e quanto que você teria acumulado se você guardar isso mês a mês, tendo uma determinada rentabilidade. Cenário 1, R$100 por mês, tendo uma rentabilidade de 10% ao ano durante 20 anos.
você teria acumulado R$ 71.825,92. Poxa, Matheus, 71 mil, não muda muita coisa. Você está investindo R$ 100 por mês. Agora é o mesmo padrão, 20 anos, 10%, só que agora com R$ 500. Você teria R$ 359 mil mais ou menos acumulados ali. E esse valor bem investido hoje geraria uma renda passiva de mais ou menos R$ 3.500 para você nas condições de mercado de agora. Já ajuda você que acumulou patrimônio ao longo de 20 anos. E agora, o último cenário, alguém contribuiu R$ 1.000 por mês durante 20 anos, 10% ao ano. R$ 718 mil, R$ 259,23. Você percebe que esse valor daria mais ou menos R$ 7.100, R$ 7.000 de renda passiva para essa pessoa que acumulou esse patrimônio durante esse tempo. Então esses valores que eu apresentei aqui, eles são valores conservadores. A rentabilidade do Brasil, que é 10% ao ano, que é viável de se buscar, e durante 20 anos. Se você potencializar isso durante 30 anos, ou seja, mais 10 anos, mesma rentabilidade, 10% ao ano, você guardando R$ 100 por mês, você consegue em 30 anos, R$ 206 mil, R$ 500 por mês, R$ 1.031.000, R$ 1.000 por mês, R$ 2.062.000. Ou seja, investir pouco vale muito a pena, mais do que você ficar apenas dependendo do INSS, da sua aposentadoria, porque você construindo isso em paralelo, no futuro você vai ter uma capacidade de geração de renda passiva que seria para manter uma vida relativamente boa e melhor do que se você não tivesse acumulado nada. Então, o mercado financeiro ele pode mudar a sua vida no longo prazo, mas você precisa ter paciência, perseverança, consistência e investir bem, que lá na frente você vai ter ótimos resultados. Deus abençoe e até o próximo vídeo.